O tema da mensagem de hoje é: como descobrir o propósito coletivo e individual estabelecido pelo Senhor. Em primeiro lugar, o que é propósito? Propósito é algo que você busca alcançar, um objetivo, uma meta a conquistar. Em outras palavras, é um projeto de vida, algo que você projeta e você se programa para conquistar aquilo que você projetou. Deus, ele tem um propósito para cada um de nós. Ele projetou algo para a sua vida e ele deseja que aquilo que ele projetou seja concretizado com sucesso. E Deus, na hora de lançar o seu propósito, criar o seu propósito, ele criou o propósito de uma forma coletiva, ou seja, várias pessoas ao mesmo tempo, mas também tem o propósito de uma forma individual, aquele propósito que ele tem exclusivo para a sua vida. O propósito coletivo e o individual que Deus tem para a humanidade e para cada um de nós, ele pode ser finalizado com sucesso ou não. Como assim, pastor? Vai depender de cada pessoa. Deus tem um projeto de salvação para a humanidade. Ele quer que toda a humanidade seja salva. Mas toda a humanidade será salva? Não. Então esse propósito de Deus para toda a humanidade fracassou. Mas não fracassou por culpa de Deus, fracassou por causa do homem. O homem escolheu não querer Deus. Deus tem um propósito individual para cada um de nós. Para esse propósito ser finalizado com sucesso, depende de cada um de nós. Deus, ele nos dá o direito de escolha. Se nós quisermos errar, Deus deixa errar. Então esse projeto de Deus, esse propósito de Deus para a sua vida pode ser bem sucedido ou mal sucedido. Vai depender de você. Vai depender de mim para a minha vida. Então vamos dar sequência. Propósito coletivo. Ao analisarmos a palavra de Deus, encontramos vários relatos em que Deus separa seus servos de uma forma coletiva, com o intuito de realizar missões em diversos territórios. Encontramos o coletivo de servos do Senhor reunidos em oração, quando o Espírito Santo separou Barnabé e Saulo para uma obra missionária. Você encontra em Atos capítulo 13, versículo 12, na versão Almeida Revista e Corrigida. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. Então aqui nós encontramos um coletivo, um grupo de pessoas reunidas, em jejum, em oração, apresentando a Deus a obra do Senhor. E ali o Espírito Santo, no meio daquele coletivo, veio e deu uma missão: separe Barnabé e Saulo para uma missão. Continuando, encontramos Jesus reunindo o coletivo de 70 discípulos e enviando-os de 2 em 2 para realizar missões. Lucas capítulo 10, versículo 1 está escrito: e depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Então aqui nós encontramos mais uma vez um coletivo, e no meio daquele coletivo veio o quê? Uma missão dada por Deus. Deus separa grupos de pessoas para divulgarem seu propósito de amor, perdão, misericórdia e salvação para a humanidade. Então Deus, ele pode de uma forma coletiva levantar grupos de pessoas com o objetivo de propagar o seu amor, o seu perdão, a sua misericórdia, a sua justiça, e anunciar também que para aqueles que desprezam existe algo chamado inferno. Então aqui nós observamos de uma forma bem objetiva o propósito coletivo. Vamos falar sobre o propósito individual. Deus também levanta servos individuais
para realizar seu propósito. Exemplos: Deus levantou Noé para realizar a construção da arca, com o objetivo de salvar a espécie humana. Gênesis capítulo 7, versículo 7 está escrito: e entrou Noé e os seus filhos, e a mulher, e a sua mulher, e as mulheres dos seus filhos com ele na arca, por causa das águas do dilúvio. Então aqui nós encontramos Deus fazendo o quê? Levantando uma pessoa, Noé, com uma missão de salvar a espécie. Noé, ao ser levantado por Deus, ele começou a fazer o quê? A construção da arca. Você acha que a construção daquela arca, as pessoas levaram ele a sério? Não, zombavam dele, escarneciam dele. E ele foi lá construindo, até que chegou o momento que veio o dilúvio. Quando a humanidade caiu em si, já era tarde. Então a pessoa que Deus chama, não significa que aquilo que ele vai realizar, não significa que as pessoas irão dar crédito. Deus pode levantar uma pessoa, para a pessoa divulgar algo, propagar algo, e às vezes as pessoas não levar aquela pregação a sério, aquele ensinamento a sério, escarnecer, zombar, mas vai chegar o dia do acerto de contas. Continuando, Deus escolheu Moisés para liderar a saída dos hebreus do Egito, onde eram escravos, rumo à terra prometida. Êxodo capítulo 3, versículo 10 está escrito: vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Deus levantou Jesus para que, através da sua morte e ressurreição, a salvação individual chegasse até nós. Lucas capítulo 24, versículo 46 está escrito: e disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Então nós encontramos Deus levantando Moisés, Deus levantando Noé, Deus levantando Jesus, uma pessoa individual com um propósito de salvação, libertação, transformação. Não está escrito na testa, irmãos, quem Deus chama. A realidade de um culto como este tem dezenas e dezenas de pessoas que Deus tem chamado para algo. Agora a questão é: eu vou ouvir a voz de Deus? Eu vou aceitar o chamado de Deus? Você sabia que no cemitério tem centenas e milhares de pessoas que morreram, que tinham um chamado de Deus e nem sequer essas pessoas aceitaram Jesus? Porque quando Cristo começa a chamar a pessoa, ela também tem o direito de falar não. Ela tem um poder de decisão. Ela não é obrigada a falar sim. Ela pode falar não. A realidade, irmãos, é que um dia todos nós estaremos diante do tribunal de Deus para a prestação de contas. E aquilo que Ele esperava e aquilo que Ele colocou em nossas mãos, Ele irá requerer. Agora, quando a pessoa é chamada por Deus para um propósito, ela tem que entender que não é só flores. Se tem o caso do Noé, você acha que Noé não enfrentou obstáculos? Se tem aqui o caso do Moisés, Moisés enfrentou muitos obstáculos. Houve situações que as pessoas queriam matar Moisés apedrejado. Houve situações que o povo se rebelava de uma forma louca. Você acha que Jesus não enfrentou obstáculos? Então a pessoa que é chamada por Deus, ela tem que estar preparada para os obstáculos. E os obstáculos, irmãos, que as pessoas levantadas por Deus irão enfrentar, os maiores obstáculos são com as próprias pessoas que se dizem de Deus. Você acha que quem mais perseguiu Jesus? As pessoas que se diziam de Deus. Você acha que quem mais se levantou contra Moisés? As próprias pessoas que faziam parte do povo de Deus. E quando você começa a desempenhar o seu propósito, aquilo que Deus chamou você para fazer, você não tem que esperar aplausos, você tem que ter estrutura para superar os obstáculos, porque os obstáculos, eles surgem.
E quem é fraco na fé não vai conseguir superar os obstáculos. Por isso nós temos que alimentar a nossa fé, para que diante dos obstáculos nós venhamos permanecer firme, obedecendo ao Senhor. Então eu falei aqui que existe também o propósito individual. É aquele propósito que Deus chama a cada pessoa. Como descobrir o propósito individual estabelecido pelo Senhor? Pastor, como é que eu vou descobrir qual é o meu propósito? Como é que eu vou descobrir o que Deus quer de mim? Como é que eu vou descobrir qual é a vontade do Senhor para a minha vida? Vamos lá. Não existe uma forma padrão. Cada pessoa tem uma forma diferente de Deus chamar para o seu propósito. Exemplos. Quando Deus chamou o apóstolo Paulo, o mesmo tinha conseguido a autorização do sacerdote para se deslocar a Damasco para perseguir e prender os seguidores de Cristo. Na trajetória, Deus o chamou para o ministério. Olha que coisa louca, né? Saulo, ele consegue autorização para perseguir os cristãos, se desloca com esta missão, e nessa trajetória, Deus o chama para o ministério. Então é aquela pessoa que de repente ela vai para assistir um culto, é uma pessoa do mundo do crime, e Deus chama ela para o ministério. É uma pessoa que tem uma vida na prostituição, uma vida totalmente errada, tudo errado, Deus pega e chama ela para o ministério. Mas ao ponto de Deus chamar ela para o ministério, não significa que ao ponto de ter chamado, no dia seguinte está no ministério, não é isso não. Vai começar um processo de transformação daquela pessoa, de caráter, de aperfeiçoação, até aquela pessoa estar lapidada e preparada para o ministério. Até aquela pessoa estar preparada para Deus falar, agora sim você pode fazer o que eu quero que você faça. E às vezes Deus pode levantar uma pessoa para o ministério com uma missão única, fazer algo. Às vezes Deus levanta uma pessoa e prepara uma pessoa para o ministério para ganhar uma alma. Ou pode fazer com que aquela pessoa ganhe centenas ou milhares de pessoas. Mas vamos dar sequência. Atos capítulo 9, versículo 4 e 5. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem és, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus a quem tu persegues. O próprio Jesus Cristo resgata Saulo. Saulo era um perseguidor, um maltratador da igreja, um homem mau. Deus foi lá e o resgatou. Um caso muito conhecido que nós conhecemos, do próprio missionário. Quando Deus chamou o missionário R.R. Soares, ele tinha 8 anos de idade. Foi quando na cidade de Cachoeira de Itapemirim, pela primeira vez ele viu um aparelho de televisão. Naquele momento, em pensamento, disse, se Deus lhe desse condições, um dia pregaria através da televisão. Na realidade, aquele pensamento e desejo já era um chamado de Deus. Uma criança diante de um televisor, vem esse sentimento, se Deus me der condições, eu vou pregar na televisão. Ali já foi um chamado de Deus. Naquele momento, Deus já estava o quê? O chamando. Deus, quando me chamou, eu tinha 18 para 19 anos, mais ou menos. Ele me chamou, estava no meio do mato. Então, cada pessoa tem um tipo de experiência, cada pessoa tem um tipo de situação. Não existe uma forma padrão. É assim para todo mundo. Não, cada um tem uma forma de ser. Cada um tem uma forma de Deus atuar. Cada um tem uma forma de Deus se comunicar. Agora, esse chamado, você não espere algo sobrenatural. Tem gente que às vezes está esperando algo sobrenatural. Não. É quando você começa a parar e tenho que fazer alguma coisa. Já é Deus te chamando. Tem pessoas que de repente podem ter um sonho. Tem pessoas que de repente Deus pode usar alguém para chegar e dar um empurrãozinho. Tem pessoas que de repente Deus pode criar uma forma diferente, como o caso que aconteceu com o Saulo, né? Tem gente que Deus vai chamar aquela pessoa
no leito de enfermidade, de hospital. Tem casos de pessoas que Deus vai chamar dentro de um velório. Existe formas diferentes de Deus atuar. Não existe uma forma padrão. Agora a questão é, quando Deus chama, como a pessoa irá proceder a esse chamado. E já tem que entender que o chamado também, ele é algo que tem uma responsabilidade. E como eu sempre costumo falar, tanto para os obreiros como para os membros da igreja, a jornada e a caminhada é longa. Não adianta você entrar em desespero. E quando bater um cansaço, não adianta você começar a entrar em desespero e às vezes querer mudar de lugar. Bateu o cansaço, mude suas atitudes, ore mais, se santifique mais, medite mais na palavra de Deus, se aproxime mais da igreja, se envolva mais com as coisas da igreja, porque às vezes a pessoa acha que mudar de lugar vai fazer com que a pessoa se renove. Não se iluda. Renovo se encontra onde está. Agora há situações que o Espírito Santo faz um remanejamento, aí é diferente, o Espírito Santo remanejando. Nunca queira estar sendo uma pessoa que remaneja a sua vida. Deixa Deus remanejar, deixa Deus guiar, deixe Deus conduzir. Então tem que ter esse cuidado. Mas vamos dar sequência. Agora, uma das formas de descobrir o propósito de Deus para a sua vida é parar para observar o que você gosta de fazer em relação às coisas de Deus. Então, pera, pastor, mas eu tenho dúvida sobre o meu chamado. Eu sei que eu tenho que fazer alguma coisa, mas eu tenho dúvida. Então, o que você pode fazer a princípio? Você tem que analisar o que você gosta de fazer. Vamos dar sequência. Exemplo, você gosta muito de crianças. Deus pode estar te chamando para o ministério infantil. Gosta das coisas higienizadas. Deus pode estar chamando para o ministério de limpeza. Tem prazer em ficar ouvindo as pessoas falarem. Deus pode estar te chamando para o ministério de aconselhamento. E etc. Na realidade não existe uma forma única. O Espírito Santo é flexível e trata cada pessoa de uma forma individual. Então como é que funciona? De repente você gosta de lidar com crianças. Você pode fazer parte do ministério infantil. Mas dentro daquele local você tem que falar o quê? Meu Deus, estou aqui, eu gosto de trabalhar com crianças, eu quero ajudar no ministério infantil, mas eis-me aqui, faz o que o Senhor quiser. Ele pode colocar você fazer algo que você não gosta de fazer. Porque dependendo do seu chamado, ele vai te preparar. E essa preparação nem sempre é fazendo o que você gosta. Eu lembro um caso de um local que eu passei, que tinha uma jovem, que ela começou na igreja, uma adolescente, hoje ela é pastora do ministério. E aquela jovem aceitou Cristo, passou pelo batismo, fez o curso de obreiro. Quando ela fez o curso de obreiro, ela fez com a intenção de atuar no louvor. E realmente ela tinha e tem um dom para cantar. E naquele momento eu falei para ela: você gosta de criança? Não, então você vai trabalhar na escolinha. Na realidade Deus estava fazendo o quê? Preparando ela para o ministério pastoral, porque o pastor às vezes ele tem que fazer o que ele não gosta. Você acha que o pastor só faz o que ele gosta? Então naquele momento Deus estava fazendo o quê? Preparando ela para o ministério pastoral. Ela ficou um tempo na escolinha, depois de um tempo o Espírito Santo remanejou ela para o louvor e o tempo foi dando sequência, hoje é pastora do ministério. Então de repente você vai estar no local com o objetivo de fazer algo e Deus pode remanejar você naquele local. E deixa eu dar um conselho. Fale para Deus: meu Deus, eu quero que o Senhor faça de mim o que o Senhor quer fazer. Você a princípio escolhe, mas dá carta branca para Ele. Eu lembro quando eu trabalhava como obreiro em São Paulo, tinha um local que ninguém queria ficar, não tinha um obreiro que queria ficar naquele lugar.
Quando eu chegava, eu sempre falava: meu Deus, eu quero ficar onde ninguém quer ficar. Me mande para onde ninguém quer ir. Só que eu falava isso em pensamento. Pouco tempo chegava o líder dos obreiros: dá para ficar em tal canto? Dá. Só me mandava para o local que ninguém queria ficar. Só me mandava para o lugar que ninguém queria ir. Ali era o quê? Deus preparando para o ministério. Então, diante de situações, analisa o que você gosta de fazer, mas dê carta branca para Deus. Tem pessoas que, de repente, irmãos, ela gosta de cozinhar, sabe? É uma pessoa que faz uma comida maravilhosa, faz um bolo como ninguém. De repente ela pode: meu Deus, quer saber de uma coisa? Eu vou levantar uma oferta para a tua obra. E aí ela começa a comprar material e começa a vender bolo para as pessoas com o intuito de ofertar na casa de Deus. Isso também é ministério. Aí o pastor chega na igreja: irmão, nós temos uma conta para pagar. Aquela pessoa, Deus chamou ela para, com a sua capacidade, com o seu chamado, ser um suporte para a igreja. Então tem tanta coisa que a pessoa pode fazer. Irmãos, tem gente que tem uma facilidade para levar gente na igreja. Tem pessoas que não levam jeito de levar gente na igreja, mas tem gente que tem uma facilidade. Eu lembro, eu fiz um propósito em uma das igrejas que eu pastoreei. Eu falei: pessoal, domingo que vem eu quero que vocês tragam um convidado. Aí eu entregava uma fichinha com 3 nomes para trazer 3 convidados. Mas eu pedi que conseguisse pelo menos um. Mas tinha uma irmãzinha, irmãos, que ninguém dava nada para ela. Mas aquela irmãzinha, todo domingo ela trazia 2, 3 fichinhas cheias. Pegava os nomes e trazia as pessoas que tinham que me entregar a ficha para eu estar orando. Mas aquela irmã trouxe, eu acho que no decorrer do mês, eu acho que ela trouxe mais de 30 pessoas. Mas você olhava assim, não dava nada. Tem gente que tem facilidade, tem gente que consegue com facilidade. Então você tem que ver qual é o teu chamado, aquilo que você tem mais facilidade. E aquilo que você começa a fazer para Deus, Deus ele começa a te aperfeiçoar. Deus ele começa o quê? Te lapidar, te transformar, te ensinar, te dar as ferramentas que você vai precisar para desempenhar aquele teu chamado. Agora, de uma coisa você pode ter certeza: Deus não chamou ninguém para ficar quieto. Eu aceitei Jesus como Salvador, não vou fazer nada para Jesus? Não, você tem que fazer alguma coisa para Jesus. De repente é um devocional que você recebe, você passa para frente. Quando o seu coração despertar para você fazer alguma coisa, você pode descansar o teu coração, que Deus vai mandar as pessoas até você. Você não precisa nem ficar desesperado procurando ninguém. As pessoas vêm até você. Quando você abrir o seu coração e falar: eu quero fazer algo para Deus, você pode ficar parado num ponto de ônibus, que vai chegar alguém, vai puxar assunto, vai se abrir um pouco para você falar de Jesus. Se você sentar no ônibus, vai sentar alguém do seu lado que vai começar a puxar assunto, vai se abrir um pouco para você evangelizar. Agora, se você não tiver com o coração aberto, eu quero fazer algo, eu preciso fazer algo, como é que Deus vai mandar se ele sabe que se a pessoa chegar, você não vai fazer nada? Como é que o Espírito Santo vai convencer aquela pessoa a se abrir com você, sendo que ela sabe, sendo que o Espírito Santo sabe, se aquela pessoa se abrir com você, você não vai falar nada. Você não vai dar nenhum conselho bíblico para ela. Eu lembro que eu era adolescente, um jovem, 20 anos, 19, 20 anos. O que tinha de pessoas que me procuravam, pessoas que eu não conhecia e que não me conhecia. E às vezes eu estava no trabalho, trabalhando, a pessoa chegava assim e falava: olha, não sei porquê, mas eu olho para você, eu sinto confiança. Eu queria falar um pouquinho com você. Eu pode falar. A pessoa se abria e ali eu falava de Jesus para ela. Ou seja, a pessoa não me conhecia, eu não conhecia ela, eu era um adolescente, a pessoa olhava para mim e sentia confiança. O Espírito Santo fazia ela se abrir. Você já escutou aquela frase: não, pastor, eu convido as pessoas, mas ninguém quer ir?
Porque o teu coração não está aberto. Porque quando o teu coração estiver aberto para convidar as pessoas com amor, você pode ter certeza, muitas não irão atender o seu convite, mas em contrapartida, uma boa quantidade irá. Então o segredo está, aqui. Você assumir o seu chamado, o seu compromisso. Coloque o seu coração, ou coloque no seu coração, um desejo e um sentimento maior de seguir mais a Deus e de ser mais usado. Porque a vida, ela é passageira e nós iremos prestar contas com o Senhor. Dando sequência. É importante que o cristão tenha um propósito? Resposta: sim. Por quê? Quando uma pessoa não tem um propósito na sua vida, ela está anulando o real motivo da sua existência. Quando Deus diz que somos o sal e a luz do mundo, em Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14, Ele está nos mostrando que estamos neste mundo para fazermos a diferença na vida das pessoas. Afinal, estamos aqui para multiplicar os seus ensinamentos e amor. Um dos propósitos do cristão aqui na terra é servir ao seu próximo. Aliás, o próprio Senhor nos deixou essa lição quando lavou os pés dos discípulos. João capítulo 13, versículo 14 e 15, olha o que está escrito. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Jesus lavou os pés dos discípulos para lhes ensinar a servir uns aos outros. Naquela época, os judeus tinham servos nas suas casas que lavavam os pés dos seus senhores. Jesus, sendo o Senhor, inverteu a situação. E quando ele lava os pés dos seus discípulos, na realidade estava mostrando a importância de servir, de ser humilde, de não se ensoberbecer, etc. Sendo assim, podemos observar que é de extrema importância todo cristão ter um propósito. Então você tem que ter um propósito. Pastor, eu não sei, faz alguma coisa. Começa a fazer alguma coisa. Todo dia, meu Deus, eu vou pegar esse devocional, vou passar para frente. Eu tenho vergonha. Você vence a vergonha, você vence a timidez. Todo dia eu vou orar um pouco. Meu Deus, eu vou me aproximar mais da igreja. Quantas pessoas talvez Deus tenha chamado para fazer a obra na igreja? Às vezes na escolinha, no berçário, no estacionamento, na limpeza, obreiro de salão, o evangelismo que em breve irá voltar. Quantas pessoas talvez Deus tenha chamado e a pessoa não consegue vencer essa barreira, não consegue passar o muro, precisa vencer essa barreira. Agora já vou avisando, ao se aproximar de uma igreja, não se esqueça que a igreja, ela é uma grande arca, comparada à arca de Noé. O que era que tinha dentro da arca de Noé? Tinha gente, mas também tinha bicho. E onde tem bichos, tem o quê? Fezes. Fezes e urina. E o ambiente que tem fezes e urina tem o quê? Fedor. Ao se aproximar de uma igreja, entenda que você vai encontrar homens e mulheres de Deus, mas você vai encontrar muito bicho também. Muito falso crente. Pessoas que o seu testemunho de vida, a forma como ela age, a forma como ela procede, fede. Não fisicamente, mas espiritualmente. Você tem que entender que ao chegar e ao se aproximar de uma igreja, há uma grande possibilidade de você ser maltratado. De pessoas te ofenderem. Agora, nada disso justifica você renunciar o seu propósito. Aquilo que Deus deseja que você faça. Feche os olhos, por favor. Coloque a mão no coração. Vamos falar com Deus. Pai, obrigado, meu Senhor,
por esta mensagem que o Senhor nos trouxe. Meu Deus, venha alcançar cada pessoa aqui presente, transformar cada vida. Cada pessoa tem um propósito. Que o Senhor possa, meu Deus, dar suporte para esta pessoa cumprir o propósito dela. Na realidade, suporte o Senhor dá, é porque às vezes a pessoa não aceita o suporte que o Senhor dá. Alcança, meu Deus, cada pessoa. Isso é o que eu te peço, Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. E vamos aplaudir o Senhor bem forte, que Ele merece.